Valeu? Hoje eu vou estar comentando um pouco sobre a polis grega no sentido de um modelo para as cidades ocidentais. No tocante à história da civilização grega, a polis provavelmente teria surgido no chamado período das trevas grego, entre o século XI e século IX a.C., com aspectos relacionados ao desenvolvimento cultural e urbano das sociedades creto-micênicas, as quais fizeram parte desse processo de formação da polis. Essas civilizações habitavam a Península Balcânica, localizada ali entre a Península Itálica e também a Ásia Menor, um complexo montanhoso que era banhado pelo Mar Jônio e também Egeu. E se crê que ali foi o palco, basicamente, da destabilização social creto-micênica. De acordo com alguns historiadores, acredita-se que, por volta de 1200 a.C., os dóricos invadem a região ali pelo norte e vão pilhando as cidades e queimando elas, destruindo várias. Como resultado, uma diáspora começa a acontecer. Mas não somente os dóricos, os trácios também, alguns que se denominavam os povos do mar também fazem suas vítimas ali. E, em virtude de tudo isso, o sistema começa a colapsar, ou seja, as cidades ali existentes começam a ser destruídas e as pessoas se espalham. Os dóricos invadem então pelo norte da península, os tárcios pilham outras cidades ao redor do território dos hititas na época, e obviamente assim, há toda uma discussão étnica sobre os povos que invadem a península, os que habitam na península. Então, mas o essencial é o fato de existir ali um colapso político-social na região, ou seja, a diáspora fragmenta a região, permitindo então uma nova organização paradigmática em termos sociais e políticos. De acordo com historiadores, uma nova sociedade então foi baseada agora em genos, quer dizer, a amálgama toda desses conflitos e desses povos gera cidades agora que são baseadas nessas unidades políticos sociais, que iniciam então o processo de unificação em fratarias que competem então pelos recursos e pelas terras existentes. É válido lembrar então que a ordem que se mencionava ali era baseada na família, uma estratificação social não tão complexa, poucas diferenciações entre ricos e pobres, bem como um status vinculado à proximidade com o pater. Tais conflitos entre as fratarias e os genos, ou genos, em tese, marcariam a privatização da propriedade, e como consequência pela não divisão igualitária, o surgimento de camadas sociais complexas, que incluíam os eupátridas, os jorgóis e os tetas. Dessa forma, a compreensão acerca da polis como sendo um centro da vida social e política, ela parte primariamente de uma descentralização, a qual paulatinamente conduz a um modelo mais centralizado de domínio, que vai levar às relações sociais e políticas dentro da cidade-estado, que é a polis. A polis, portanto, pode ser concebida como uma unidade de estado soberana, o que inclui a cidade e também o campo, de acordo aqui com o professor Funari. Também incluía ainda povoados urbanos e também secundários ali adjacentes à região. John Davis, no livro O Desenvolvimento da Polis na Grécia Arcaica, aponta duas razões pelas quais o uso da palavra polis é meio problemático, né? Tem ali um certo alerta. O primeiro deles é que vários estudos recentes têm apontado que o uso da palavra polis como um composto de diferentes camadas cronológicas, denotando uma variedade de assentamentos políticos, é meio uma questão mais generalista. Ou seja, é de uso geral para denotar principalmente um assentamento nucleado fortificado visto de fora, mas só que às vezes também pode ser um assentamento nucleado não fortificado e povoado. Então, pegar essa definição de polis e desconsiderar a variação de formas políticas e também de formas de organização, inclusive leis, é meio que uma forçação, né? Principalmente essa ideia de pegar a palavra polis e juntar ela a todas as cidades como camadas cronológicas do mesmo tempo, denotando uma variedade de assentamentos e políticas semelhantes, entendeu? Então, em certo sentido, a palavra polis é um pouco mais complexa do que realmente se fala. Em segundo lugar, mesmo que a palavra polis seja estendida e levada até o limite, ela não cobre todo o espectro de políticas que emergem da Idade das Trevas gregas. Focar apenas naqueles encontros, né, definições aristotélicas para marginalizar a etnia, monarquias ou então até mesmo cidades ali que foram impedidas pela repressão externa de desenvolver suas próprias políticas. Quem sabe, possivelmente, se elas tivessem ficado livres ou não tão subjugadas, tivessem se desenvolvido como polis também, entende? Mas só que permanece meio que inalterado isso na história. Entende? Se fala acerca de polis grega como uma cidade-estado realmente, mas e o que não era polis na época grega? Será que essas cidades não contam? Aí fica a discussão, né? Em alternativas para a polis democrática, que foi também um estudo feito, né, trouxe à tona o desenvolvimento subsequente melhor documentado das regiões não polis da Grécia, as quais ofereceram tantos modelos úteis para o estudo de processos anteriores, que é, por nosso conta e risco, no caso, ignorar tudo isso. Daí John Davis, no final aqui, ele aponta essa expressão microestado como sendo uma expressão que não levanta dúvidas e que inclui também todas as políticas gregas na região.
o que é muito mais preferível, entende? Então, polis ou microestado. A formação inicial da polis tem, portanto, de ser vista como um subconjunto especial da formação do Estado, ocorrendo em certas áreas da Grécia. Só assim podemos começar então a identificar as pressões necessárias que forçaram certos estados e certas paisagens a desenvolver instituições tão novas e peculiares. Obviamente que o debate é bem longo, ele pode até prosseguir melhor se a análise da formação da polis é separada da formação da cidade e separada também da formação do Estado, embora os três processos sejam desdobramentos simultâneos. Então há toda uma problemática em torno da palavra polis. E a gente deve ficar atento, né, a isso. No livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo, a organização física e social da polis estava permeada de uma idealização baseada no equilíbrio, simetria e relações interdependentes entre cada componente físico da cidade. Nesse sentido, a cidade parece ter sido pensada de uma maneira que constituísse um modelo representativo das concepções gregas que se vincula à virtude, à justiça, à organização e também ao equilíbrio. Então, como um todo, cada componente da cidade está ligado de forma interdependente, sem que cada zona, né, fosse fechada. A outra compreensão básica é que não tem assim, uma existência de bairros distintivos, no caso, entre ricos e pobres, mas há uma busca por homogeneidade social que é refletida nas construções, dentre as subdivisões dos espaços. E haviam ali as áreas privadas, as áreas públicas e as áreas sagradas. Os espaços privados envolviam as residências ou casas, as áreas públicas, o teatro, locais de reuniões políticas, comerciais e os esportes. E áreas consideradas como de cunho sagrado, como no caso o templo dos deuses. Então a cidade em geral, né, envolvia sempre uma colina como um local de observação e defesa. Se localizava a Acrópole, que é justamente o componente da cidade dedicado aos deuses, aos sacrifícios, uma área sagrada que contemplava essas questões de culto, bem como ritualísticas, que envolviam também festas religiosas. Nesse contexto, então, preocupados com uma identidade bem consolidada, cada polis possuía o seu próprio deus protetor, ao qual Atena era para os atenienses e também espartanos, era em Samos Apolo na Erétria e também Corinto. O templo então torna-se o orgulho da cidade e no século VII as cidades competiam entre si pela glória e grandeza em virtude de qual deus seria o mais poderoso, dada a magnificência das cidades. Segundo Charles Freeman, em Egito, Grécia e Roma, as civilizações do Mediterrâneo Antigo, a polis também pode ser compreendida como tendo também uma haste, ou seja, uma região mais baixa onde seria possível que se fizesse as relações sociais. Então a Acrópole em cima, na colina, e a haste mais embaixo, o qual compunha a parte mais baixa onde as relações civis, no caso, se desenvolviam. Politicamente, os cidadãos exerciam diversos direitos ali, dependendo do tipo de cidade na qual eles estavam. Duas das principais polis que são estudadas são a de Atenas e também Esparta, mas vale a pena observar que politicamente as cidades-estado eram todas diferentes entre si, com formas de governo próprias, seja mediante a aristocracia, que era o governo dos melhores ou nobres, tiranias ou mesmo realeza. Então vale a pena observar esses pontos. A idealização, portanto, da polis, em tese, foi um gesto público de justiça, de uma forma de pensar o indivíduo em relação ao meio natural. Mas mesmo em seu interior, os exageros dos poderes tradicionais permaneceram revestidos de outras formas. Agora, em um contexto de suposta justiça entre os homens. Na polis, uma vez desenvolvida, as noções entre público e privado se tornam cada vez mais distantes e recaía também sobre essa ideia da educação como sendo uma busca por instrução nas responsabilidades coletivas. Quer dizer, se instruir o rico a não oprimir o pobre, e se instrui o pobre também no sentido de arcar com as responsabilidades coletivas, uma vez que necessariamente deveria conhecer sobre como funcionava o sistema político e como performar nele, no sentido de se obter os melhores resultados para a sociedade. Contudo, na época, as crises envolvendo as guerras contra os persas, bem como a Guerra do Peloponeso, a guerra começa em 431 e vai a 404, 27 anos, mais basicamente. Diversas pestes, também doenças, acabam colapsando mais uma vez o sistema, preparando então para uma unificação posterior com a Macedônia de Filipe e a expansão aí com Alexandre o Grande. Então, a partir do helenismo é que de fato a polis ela vai ter essa característica de se difundir para outros povos, e mesmo porque naquele tempo era meio que top ser grego, da mesma forma que atualmente acham muito bonito ser americano. Por imitação se busca exatamente esses pontos, né? Por exemplo, eu tinha o quarto Epifânio e Herodes, né? Eles queriam transformar Jerusalém em uma polis grega, e houveram diversas reações nisso, isso dando apenas um exemplo
que envolve essa questão de como a polis influencia sociedades posteriores, né, cidades posteriores, e, de certa forma, permanece até hoje como sendo um modelo, né, para as cidades ocidentais. Valeu aí, pessoal. Até mais.